Gente, é o seguinte, nessa aula a gente vai fazer revisão para nossa prova, que vai ser semana que vem. E a prova vai ser o conteúdo sobre o surgimento da humanidade e vai cair no conteúdo também a Mesopotâmia. Minha mãe acabou de chegar aqui em casa, aí se vocês escutarem um barulhão aqui, não repara não, que é minha mãe, tá? Então vamos lá, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, depois eu vou acessar uns slides aqui que eu usei para dar esse assunto. Aí eu quero ver o que vocês estão sabendo sobre isso. Primeiro de tudo, quais são as explicações para o surgimento do ser humano, o surgimento da humanidade? Quais são as explicações existentes para isso, para o surgimento do ser humano? Primeiro do Big Bang e o segundo do cristianismo. O certo é que não existe nenhum tipo de explicação. Tem o criacionismo e a teoria do Big Bang, e várias outras. Certo. Até essa parte do evolucionismo, da biologia, vocês estudam com a Priscila, né? A Priscila é professora de vocês, não é? É isso aí. Certo. Como que é a do criacionismo? Alguém me explica. A Vanessa vai explicar? Estou vendo um negocinho dela ali acendendo. O quadradinho dela ficando verdinho. Quem explica do criacionismo, gente? Como que é a explicação do criacionismo? É que um ser onipotente criou tudo que existe. Uhum. Essa explicação a gente encontra ela onde? Sei lá, fala na Bíblia que Deus criou tudo. Justamente, na Bíblia. Então, a Bíblia ela é um livro usado como regra de fé para o cristianismo, mas ela também é um documento histórico, né? E enquanto documento histórico, a gente encontra várias explicações, por exemplo, da sociedade hebraica. E a explicação do criacionismo vem da Bíblia, isso mesmo, vem lá em Gênesis, que fala quando Deus pegou o barro e fez um boneco, esculpiu um homem, né? Fez uma escultura e aí soprou o fôlego de vida nele lá e ele virou o Adão. Aí depois ele pegou uma costela do Adão e fez a mulher, a Eva. E a explicação, a outra explicação, aqui vem dessa coisa do Big Bang, depois tudo vai se expandindo. O ser humano, ele evolui. E essa explicação, ela se encontra aonde, gente? Quem que escreveu sobre isso, sobre o evolucionismo? O nome dele começa com C. Foi o Charles Darwin. Charles Darwin. Isso. Charles Darwin, no livro A Origem das Espécies. Aí ele vai falar que o ser humano e o macaco evoluíram de um ancestral em comum. Então, essa é a explicação da ciência, o evolucionismo. Beleza. Vou fazer outra pergunta aqui. Dentro desse conteúdo que a gente está estudando, quando a gente fala que o ser humano antigamente era nômade, o que significa ser nômade nesse período aí? E não tem lugar fixo de moradia? Isso, Paloma, muito bem. Ele não tem lugar fixo de moradia. Na verdade, o nômade é isso. Hoje em dia também, o nômade
continua sendo esse cara que não tem um lugar fixo de moradia. Alguém É o consegue cigano. alguém consegue me citar um exemplo de nômade hoje em dia? Alguém já falou aí. Ciganos. Isso, muito bem, os ciganos. Os ciganos, eles são um exemplo de pessoas que não têm moradia fixa, que são nômades. Na África também a gente tem diversas tribos nômades, né? Ou seminômades, que eles se deslocam de um lugar para o outro algumas vezes, né? Agora, o nômade mesmo é aquele que sempre está mudando. Por exemplo, a gente tem uma tribo chamada Tuareg. Os Tuaregs lá na África, eles são nômades também. Por que que essas populações se deslocavam no passado, os nômades? Por que que eles mudavam de local? Ninguém? Qual que era o principal motivo para mudar de um lugar para o outro nessa época aí? Porque o suprimento que ele estava naquele local acabava, tipo a comida, a água, eles mudavam para outro para conseguir mais. Justamente. Ah, então, o principal motivo era esse, de procurar alimento, né? Ele estava num local ali onde tinha muitos frutos, onde você tinha muito animal para caçar, e ele ficava permanecendo por ali até que esse alimento se esgotasse. O alimento esgotava, ele mudava para outro lugar. E aí ele vivia numa eterna mudança de um lugar para o outro. Então, chegou um momento que esse cara parou de ficar se deslocando. E aí, essa característica de nômade recebeu um novo nome. Qual é o nome que ele recebe agora? Ele deixa de ser nômade e passa a ser o quê? Sedentários. Justamente, sedentário. Muito bem, Grazi. Ele passa a ser sedentário. Por que que ele agora torna-se sedentário? O que que aconteceu aí? Está ligado ao alimento também. Pode falar. O descobrimento do fogo? Também, João. Ele teve vários avanços tecnológicos. Um deles, que a gente não falou nessas nossas aulas remotas, foi a questão da descoberta do fogo. A descoberta do fogo foi importante para proteção, para se proteger de animais predadores, também para se aquecer, também para cozinhar alimentos. Tudo isso foi importante na questão da descoberta do fogo. Mas teve outro fator que foi primordial para que o homem tornasse sedentário. E está ligado à alimentação. O que que foi? Ele começou a produzir seu próprio alimento. Justamente. A Revolução Agrícola lá do período Neolítico. O homem começou a produzir seu próprio alimento. Alguém quer falar? Sim. Certo. Então, esse homem, ele produziu ferramentas, ele aprendeu agricultura, aprendeu técnica de manejo do solo, ele aprendeu a domesticar os animais, e agora não era necessário ele ficar se mudando tanto para poder encontrar o seu próprio alimento, né? E aí, então, ele torna-se sedentário. O que tornou possível o ser humano tornar-se sedentário, além dessa produção de conhecimento tecnológico? O que tornou possível o ser humano tornar-se sedentário? Alguém sabe? Eu sei só foi quando foi desenvolvida a agricultura. Justo. Mas tem um fator primordial aí para que essa agricultura possa funcionar. As ferramentas de pedra? Sim, isso aí a gente já falou também, que essas ferramentas eram necessárias na utilização, além dos manejos de terra na agricultura. Mas tem
um fator importantíssimo para que essa agricultura funcione. A comunicação entre eles. Não, ainda não. É algo que a terra necessita para produzir. Água. Oi? Adubo. Água. Água e adubo. Primeiro a água e o adubo. Muito bem, João e Vanessa. Só para a gente lembrar. Esse homem torna-se sedentário em uma região que fica conhecida como Crescente Fértil. E ali era uma região rica em água. Então essa água ela é importante para você irrigar as suas plantações, e essa água desenvolveu um adubo importantíssimo, né? Lá no Egito, por exemplo, você tinha um adubo conhecido como humus, que era restos de seres vivos, né, que ficavam no fundo do Rio Nilo, no caso. Aí quando tinha o período das cheias, a água transbordava e esses dejetos, digamos assim, eles ficavam depositados às margens do rio. Quando a água baixava, eles ficavam por ali, fertilizando o solo. Então isso foi muito importante depois para ser utilizado na plantação lá. Gente, eu vou aqui rapidão atender o cara da farmácia, pode ser? Pode. Tá bom, rapidão. Beleza. Voltei, galera. Por que vocês não aproveitaram para trocar uma ideia aí no grupo? Ou aqui na sala? Misericórdia. Achei que ia demorar. Perfeito, eu voltou. Espera aí, agora eu faço para você. Beleza. Então a água foi importantíssima para essa questão aí, né? Para a produção da agricultura. E aí, por causa disso, o ser humano deixou de ser nômade, passou a ser sedentário. E só por causa disso começou a surgir a civilização, né? As cidades, elas não tinham condições de existirem no período que a população era sedentária. Não tinha como, né? Porque se você, aliás, o período que a civilização era nômade. Aliás, não era nem civilização, as tribos eram nômades. Porque não dava para você construir uma cidade, logo você ia ter que mudar. Então, quando a população se fixou em um local específico, aí eles começaram a construir casas, depois essas casas viraram vilas, que foram se transformar em civilizações. Sendo assim, qual foi a primeira civilização que surgiu? Começa com M. Segunda letra é E. Espera, Caleb, eu faço para você agora. Mesopotâmia. Isso, Mesopotâmia. Qual é o significado da palavra Mesopotâmia? Terra ou região entre rios. Isso, justamente. Eu não hein? A primeira civilização a surgir foi a Mesopotâmia, e o significado dessa palavra é terra entre rios. Alguém consegue me citar, porque a civilização mesopotâmica não foi apenas uma, foram várias civilizações dentro desse contexto mesopotâmico. Alguém consegue me citar pelo menos o nome de uma sociedade mesopotâmica? Babilônia? Babilônia, muito bem. E aí você tem outras mais. Alguém consegue citar outras? Sumérios. Aí você tinha acádios, caldeus.
Certo? Então, essa sociedade é a primeira sociedade a surgir, a sociedade, a civilização mesopotâmica. Vou compartilhar aqui com vocês uma imagem muito importante e eu espero que vocês estejam preparados para ver essa imagem. Atenção. Ixi, Maria, ué. Esse é o Rei de Copas, o melhor time da América. Concordo. Muito bem, olha lá, ó, tem uma gremista, um gremista, não sei, aqui Eu nem entendo disso, então não vou falar nada. Tá bom, vamos sair deste momento aqui, deste momento glorioso, e vamos para a aula. Eu errei aqui, desculpa. Então, vamos aqui no slide sobre o que a gente falou das origens da humanidade. Então, você tem lá, isso aqui eu usei em alguma aula aí para a gente trabalhar o assunto, sobre as origens da humanidade. Tem as duas explicações que vocês falaram. A questão da evolução, o homem vindo desde o Australopithecus e chegando ao Homo sapiens, o homem que sabe que somos nós, né? Segundo essa visão evolucionista. Aí você tem aqui um slide exemplificando essa questão do homem ser nômade e depois tornar-se sedentário. Aí nesse slide aqui a gente tem o crescente fértil, né? Você pega um mapa lá na região onde surgiu essa civilização, e se você, digamos, fosse fazer um desenho onde você pega todos esses principais rios aí, daria uma lua no estado crescente. E é fértil por causa da fertilidade do solo, por conta das águas dos rios. Então é o crescente fértil, onde surgiu a Mesopotâmia, depois surgiu o Egito, os hebreus, né? Os fenícios e os persas, a região onde surge a civilização. Beleza. Agora vamos aqui para um slide sobre a Mesopotâmia. Mas antes disso eu quero falar sobre outra coisa. Esse homem, ele surge na África ali, segundo o evolucionismo, e depois ele se expande pelo mundo até atingir a América. Para ele chegar à América, existem 3 explicações. A primeira explicação fala que a população foi crescendo, ocupou toda a Ásia, e chegou um momento que atingiu lá o Estreito de Bering, entre a Ásia e a América. E em uma das eras glaciais, o Estreito de Bering congelou e o homem atravessou por ali como se fosse uma ponte, atingiu a América e começou a se expandir também pelo território americano. Tem outra explicação que fala que o homem veio pelo Oceano Pacífico, em pequenas embarcações, e atingiu a América do Sul e a América Central. E tem uma terceira explicação que fala que ele veio das duas formas, tanto pelo Estreito de Bering, como pelo Oceano Pacífico navegando. Gente, tem alguma pergunta até aqui? Não, senhor. Não. Beleza. Alguém gostaria de fazer alguma contribuição? Ok. Aquelas fontes históricas vai ter na prova? Não vou cobrar isso não. Pode ficar tranquilo que isso não vai cair na prova não. A gente vai falar só dessa origem da humanidade e da Mesopotâmia. A gente, infelizmente, a gente tinha que estar mais na frente no conteúdo, mas a gente não tem tanto tempo assim. Uma aula só por semana nesse formato, aí fica complicado. Vamos lá então, para a gente partir para o final aqui, eu quero falar um pouquinho da Mesopotâmia. Lá. Então, Mesopotâmia. Que é como a Santos é o quê? Maria?
Maria Clara. Maria Clara, muito bem. A Maria Clara falou, a Mesopotâmia é a terra entre rios, né? Aqui no mapa a gente vê o rio Tigre e o rio Eufrates, aonde surgiu a civilização mesopotâmica. E aí você teve vários povos dali, os assírios, os acádios, os caldeus, os sumérios, né? Babilônios, enfim. Aí tem vários legados que essa sociedade mesopotâmica deixou pra gente, que a gente vai falar. Explicação aqui, os povos. Aí a gente tem aqui os sumérios. Os sumérios, eles criaram a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme é essa aqui. Você tem esses símbolos feitos com pequenas cunhas, cunhados na placa de argila, né? Você pegava a argila ali molhada ainda e vinha com essas cunhazinhas e ia fazendo símbolos ali representando o alfabeto deles. E a gente vê aqui embaixo um exemplo de cada letra no alfabeto deles lá. O A seria assim, o B dessa forma, o C assim, e assim sucessivamente. Já pensou se a gente escrevesse desse jeito, galera? Misericórdia. Nossa, ia ser puxado, ia ser tenso. Então, Demorar um ano para escrever uma letra. isso mesmo, Maria Isabel. Ia demorar muito. Nossa, cara, ia ser tenso. Ou talvez não, talvez a gente já estava tão acostumado que a gente faria rapidão. Mas eu acho que não, acho que ia demorar pra caramba. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que se estuda sobre a civilização mesopotâmica, a questão dessa escrita cuneiforme. Foi uma das primeiras coisas um dos primeiros modelos de escrita que foi feito pelo ser humano, a escrita cuneiforme. Outra coisa, voltando aqui, é a questão do Código de Hammurabi. O Hammurabi, um rei mesopotâmico, criou um código de leis, o primeiro código de leis da sociedade, justamente para coibir algumas situações que já estavam acontecendo naquela época, né? Porque surgiu a civilização, a galera já está plantando, está armazenando cereais e começa a rolar uma diferenciação social. E aí começa a ter gente com mais bens e gente com menos bens. Logo, vão começar a surgir diversos crimes. Então, era necessário criar um código de leis para coibir a prática desses crimes. Então, foi criado o Código de Hammurabi, que é baseado no princípio de Talião. Olho por olho, dente por dente. Então, eu vou ser punido proporcionalmente àquilo que eu pratiquei. Por isso que é olho por olho, dente por dente, né? Professor, Oi. a prova vai ser na escola ou vai ser online? Vai ser online. Google Forms. Só quem tá pegando atividade na escola que vai ter que ir lá pegar a prova, fazer em casa e levar de volta para a escola. Tá bom. Mas eu nem sei como que vai funcionar essa parte aí por esses dias, por causa desses decretos aí, né? Mas a gente que está aqui online vai fazer normalmente pelo Google Forms. Tá bom? Então, o Código de Hammurabi. Aí aqui eu coloquei 4 códigos. Eles são mais de 200. Se um filho bater com as mãos em seu pai, terá suas mãos cortadas. Toma uma mulher não tem contrato, então essa mulher não é esposa. Se um homem cegou o olho de um homem livre, terá o seu olho também furado. Furou-se o olho de um escravo, pagará metade do seu valor. Então, se você furar o olho de um homem livre, o seu olho, o mesmo olho que você furou no cara, você vai ter o seu olho furado. Agora, com o escravo é diferente, como você vê aí. E se um médico tratou com faca de metal a ferida de um escravo e lhe causou a morte, ele dará escravo por escravo. Então, ele tem que devolver escravo para o cara lá que perdeu o escravo que ele estava tratando. Certo? Então, essa é a questão do Código de Hammurabi. A sociedade mesopotâmica, outra coisa importante, ela era politeísta.
Ou seja, eles acreditavam em vários deuses, certo? E esses deuses, eles eram antropomórficos. Ou seja, eles tinham sentimentos de ser humano. Eles sentiam raiva, sentiam paixão, eles se alegravam, se entristeciam, essas coisas assim. Ok? Acho que da Mesopotâmia não preciso falar muito mais coisa, não. Alguém tem alguma pergunta? Não. Beleza. Então, vou encerrar por aqui. Hoje não tem atividade, tá? A atividade era só... Beleza, mano. Aí, professor. A atividade Aê. era só essa. Participar da revisão. Quem ainda tiver com alguma pendência, alguma atividade, pode entrar lá no Google Forms e fazer ainda, eu deixo. Pode mandar lá, vai aparecer para mim aqui desse jeito. Atividade enviada com atraso, mas eu vou aceitar. Certo? Qualquer dúvida, pode me procurar na parte da manhã sempre, para esclarecer essa dúvida. E hoje tem plantão de dúvida com vocês, de 11 a 11h30, se não me engano. Eu acho que é isso. Eu vou estar mandando um link nesse horário aqui também. Se você quiser esclarecer alguma dúvida, é só você entrar no link, que vai ser pelo Zoom também, tá bom? Beleza. Então é isso. O surgimento da humanidade é só o criacionismo e o evolucionismo? Isso, mas aí, dentro desse tema aí, eu vou colocar também, abrangendo também a questão da civilização, né? Como que essa civilização surgiu, né? Essa ideia da transição do nomadismo para o sedentarismo, né? E as coisas que foram importantes para essa transição que a gente tratou nessa aula aqui. Certo? Certo. Agora é hora da fotinha, não é, gente? Abra a câmera. Você pentearam o cabelo, escovaram os dentes, passaram perfume? Pior que não. Ai, Amanda. E na hora da foto é um momento importante, né? A gente abrir a câmera, se mostrar, a gente se ver. Então vai lá, Érico, já que você deu o seu joinha, abre a sua câmera, queridão. Pera aí, professor. Oi, Amanda, tem tanto tempo que eu não te vejo. A última vez que eu te vi foi em março do ano passado, lá no nono A. Misericórdia. Vamos lá? Ah, o Eric abriu a câmera. Peraí, eu tenho que ligar a câmera, né? Isso, garoto. Ok. João, você tá com o cabelo grande, mano. Professor, não repara nisso, não. Black Power, velho. Vamos lá. Foi. Ó. Então, 3, 2, 1 e... Peraí, deixa eu só mudar pro lado de cá, porque teve uma galera que não saiu. 3, 2, 1 e... Olha pra cá, Eric. Isso. Beleza. Obrigado, gente. Professor, Oi. nada. Tem alguém aqui querendo falar com o senhor. Quem?